Olá, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Estamos aqui para mais um Café com Jesus. Depois de alguns dias sem postar o nosso café, hoje nós voltamos aqui a postar. Não que deixamos de fazer, né? Mas deixamos de postar. Mas hoje estamos aqui para mais um Café com Jesus. E o nosso Café com Jesus hoje está no livro de Amós, no capítulo 3, e o versículo de número 7, e que traz tema relacionamento e aliança. Esse é o tema do nosso Café com Jesus hoje. Está escrito assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, nós vimos aqui que até em sua ira, Deus é misericordioso. Por quê? Porque através dos profetas, ele sempre preveniu, né, as pessoas, os povos, as nações, acerca do que poderia acontecer ou do que aconteceriam com eles caso não viessem mudar as suas atitudes, quando essas atitudes estavam totalmente contra a vontade de Deus. E antes de castigar o seu povo, ele sempre preveniu, avisando, né, para que não pudesse argumentar ou mesmo se queixar quando o juízo chegasse. Então, por que Deus, ele sempre usa os seus profetas, ele sempre entrega uma mensagem para quê? Para que ninguém possa dizer que foi pego desprevenido. Mas ele sempre avisa quando ele vai fazer algo, seja para nos abençoar, seja para nos corrigir, seja para nos advertir, né? Seja para nos alertar. Ele sempre traz uma palavra através dos seus profetas. E atualmente as advertências contra o castigo também se aplicam às pessoas, exatamente como aconteceu com Israel, né? Que foi avisado, porém não deram ouvido e foram castigados, né? Foram repreendidos, foram punidos por não ouvir o aviso de Deus. E pelo fato de sermos advertidos contra nossos pecados, não teremos desculpa quando o castigo chegar. Engraçado que quando chega ou chegava o castigo aos povos, né? Eles sempre queriam revoltar-se contra Deus. Queria culpar Deus pelos acontecimentos, embora sabendo que Deus os havia advertido para que não fossem castigados. E não teremos desculpa quando este castigo chegar. Nós estamos vendo, irmãos, tanta coisa acontecer. E às vezes as pessoas querem transferir a culpa para um, para o outro, né? Que põe culpa ali, põe culpa cá, põe culpa acolá, mas
Mas a palavra do Senhor diz: do que queixa o homem? E ela mesma responde para nós: queixa-se dos seus próprios pecados. Então, quando há um castigo, quando há uma consequência com alguém, certamente o Senhor já o havia avisado antes, para que não chegassem àquele ponto. Hoje nós estamos vendo tantas coisas acontecerem e muitas ainda irão acontecer. E tem muitas pessoas que, infelizmente, não estão dando ouvido àquilo que Deus tem falado através dos profetas, tem usado os profetas através da mídia, através de tantos meios, para divertir o povo, para divertir a nação, dizendo do que haverá de acontecer. E daí muitas coisas nós já estamos vendo acontecendo. E as pessoas, muitos continuam como no tempo de Noé. Noé, quando recebeu aquela voz dizendo que ele construísse uma arca e que colocasse pessoas e animais ali dentro, porque iria vir uma grande chuva, um dilúvio que iria matar, o mundo seria destruído por uma grande chuva. E as pessoas zombavam de Noé, porque nunca havia chovido antes. Noé está louco. Mas Noé continuou dando ouvido às instruções de Deus e foi fazendo tudo conforme Deus havia lhe ordenado. E enquanto ele estava ali trabalhando, executando o plano de Deus, as pessoas estavam vivendo, estavam nas festas, estavam falando, casando, dando-se em casamento e não estava nem aí por aquilo que Noé estava transmitindo para eles. Por quê? Noé estava sendo um profeta de Deus, dizendo: olha, vai vir uma grande chuva. E o povo não se importou. E o povo continuou fazendo tudo o que eles estavam fazendo, continuou fazendo. Continuou praticando, não estava nem aí com os avisos. Mas de repente o dilúvio veio, a chuva começou a cair. E quando as pessoas perceberam que estava acontecendo o que Noé disse que aconteceria, eles correram para a arca, mas não tinha mais como entrar na arca, porque a porta estava fechada e a chave não estava com Noé. Deus havia lacrado a porta da arca. E entrou quem acreditou, entrou quem seguiu Noé, mas os demais não puderam entrar e todos foram destruídos no dilúvio. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo nos últimos dias que antecede a volta de Jesus. E estamos ouvindo as trombetas serem tocadas. São tantos acontecimentos que estamos vendo, e isso, cumprimento da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus vai voltar para buscar um povo, e ele tem usado os seus profetas através da palavra, pregando a palavra, instruindo, e as pessoas não querem ouvir, não querem receber, não querem aceitar, não querem mudar, não querem a palavra, porque a palavra vai confrontá-los da forma como eles estão vivendo. E não querem receber, não querem dar ouvido, não querem crer. E
Deus tem usado os profetas têm usado meios para anunciar, para transmitir a palavra. E muita gente tem feito pouco caso de homens e mulheres de Deus que têm anunciado a volta de Jesus, que têm dito: Jesus vai voltar. Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, de boas obras. E quem é essa igreja? Você, nós, todos somos a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro. E Ele está voltando para buscar. Mas tem muita gente que continua como no tempo de Noé. Estão festejando, estão se embriagando, estão vivendo os prazeres da carne, aquilo que querem viver, fazendo o que querem fazer, estando onde quer estar, com quem quer estar, e não tem aberto mão das suas próprias vontades, da sua própria vida, para viver a vida de Cristo. Mas Ele está voltando. E dessa vez não terá uma arca. A igreja vai precisar ir ao encontro dele nos ares. E não tem como subir se a nossa vida estiver cheia, pesada de coisas que não agradam ao Senhor, que mancha as vestes da noiva. O Senhor nunca fará nada sem antes revelar aos seus através do profeta. E o que você tem ouvido acerca da palavra de Deus pregada de forma genuína é a boca de um profeta falando contigo. Abra o teu coração. Receba a palavra de Deus enquanto há tempo. E o objetivo de Deus com a profecia é estabelecer um relacionamento com as pessoas, algo que Ele sempre quis desde Adão. Porque o Senhor sempre ia lá conversar com Adão todos os dias no jardim. Se relacionava com ele. E quando ele usa um profeta para falar, para anunciar, para divertir, para dizer não é por aí, é por aqui, ele está procurando relacionar com esta pessoa. Muitas vezes Deus dá uma palavra para uma igreja para mostrar que tem pacto com ela. Quando o Senhor traz uma palavra ao teu coração, quando o Senhor usa um profeta, Ele está querendo dizer que Ele tem um pacto com você. Que a palavra do Senhor diz que Ele açoita e corrige aquele a quem Ele tem por filho. O Senhor, se tem corrigido a minha e a tua vida, é porque Ele nos tem por filho, não por bastardo. Então ouça a voz do Senhor. Ouça as profecias. Na profecia vemos um Deus insistindo em ter uma aliança com os seus filhos. Todas as vezes que você ouve a palavra e aquela palavra ela vem confrontar você, é o Senhor Deus Todo-Poderoso insistindo em ter uma aliança contigo. Em renovar a aliança que foi quebrada pela desobediência, que foi quebrada pelo pecado, mas o Senhor quer renovar essa aliança contigo. E só poderá ser arrebatado, incluso na igreja do Senhor Jesus, aquele que refaz a aliança com Deus, aquele que tem aliança com Ele. Porque aliança quebrada quer dizer pecado que nos separa de Deus. O Senhor quer refazer aliança contigo. Ainda dá tempo. Por enquanto, nós estamos apenas ouvindo os sinais, mas são sinais muito altos, muito fortes, ou seja, Jesus está bem próximo
Dá tempo agora que você está ouvindo, porque daqui a alguns minutos eu não sei o que vai acontecer, você não sabe, porque o dia de amanhã não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Então o momento, o dia e a hora é agora. Eu não estou te convidando a aceitar uma placa, eu não estou te convidando a aceitar uma denominação, eu estou te convidando a reconhecer que Jesus, aleluia, é o Filho de Deus, Ele é o único, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu se não for por este caminho chamado Jesus. Ele é o Salvador. Reconheça Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Único e suficiente. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nenhuma enfeite. Basta reconhecer e dizer: Jesus, eu te reconheço como Filho de Deus, como o único e suficiente Salvador da minha alma, e eu entrego a minha vida a Ti, para que a aliança que foi quebrada possa ser renovada, Senhor. E eu possa ter a oportunidade de me relacionar contigo. Convida Ele, fala: entra, Jesus, entra na minha vida, eu te entrego a minha vida, para que o Senhor transforme aquilo que não está de acordo, para que o Senhor transforme, para que o Senhor mude, para que o Senhor me perdoe, para que o sangue do Cordeiro esteja sobre nós, sobre ti. Convida Ele. Não precisa estar no meio da multidão, não precisa estar dentro de uma denominação, não precisa estar diante de alguém. Basta que você faça isso entre você e Deus e que Ele veja no teu coração e na tua decisão uma sinceridade. Dedique-se a um relacionamento profundo e revelador com o Senhor. Aceite a aliança que Ele propõe hoje para você. Aceita essa aliança. Aceita esse recomeço. Para você que quebrou a aliança, aceita o recomeço que o Senhor está te oferecendo. Para você que nunca fez aliança, aceite essa oportunidade chamada hoje e faça uma aliança com o Senhor. Ele está voltando. Ame o profético e desfrute do sobrenatural de Deus. Aprenda a ouvir o Senhor através da profecia e dos profetas. Relacionamento e aliança é o que o Senhor quer com você nesse dia de hoje. Amém? Vamos orar? Aleluia. Deus meu, declaro o meu amor ao Senhor e quero ter mais intimidade contigo, Jesus. Firmar uma verdadeira aliança entre nós e aprender cada vez mais a ouvir a sua voz através do profético. Acredito nas suas revelações, aleluia, e desejo saber mais dos seus segredos. Que o Senhor me dê a conhecer a rota profética da minha vida e que eu possa entrar neste caminho e me relacionar e renovar a aliança contigo. Pai, tudo isso eu te peço em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua casa e sua família em nome de Jesus. Ainda dá tempo. Volte para Ele hoje.